Estimados, nós estamos dando sequência aqui à Jornada Bolivariana, nessa edição, fazendo uma reflexão sistemática sobre a obra desse grande marxista mineiro de Barbacena, Rui Mauro Marini, um dos fundadores da Política Operária, Organização Marxista Política Operária. A partir dessa iniciativa, organizada pelo Fernando Correia Prado e o Rodrigo Castelo, que reuniram, sob o título de Dependência e Revolução na América Latina, textos selecionados de Rui Mauro Marini. Uma versão em português, publicado pela Expressão Popular e pela editora da Unila. E nós tivemos ontem uma atividade pública, fazendo uma reflexão sobre o livro e sobre a obra do Rui Mauro Marini, sua importância teórica, sua vigência histórica. E hoje, como a gente sempre faz, com os membros do IELA, estudantes, pesquisadores, etc., uma reflexão mais detalhada para, além do público de massa, uma reflexão sobre os textos de Rui Mauro Marini. Mais concretamente sobre a vigência do pensamento do Rui Mauro Marini. O que resiste ao tempo, o que está superado historicamente e quais são os grandes recados de Rui Mauro, sobretudo algo que sempre me chamou a atenção no Rui Mauro Marini, que é o rigor teórico. O Rui Mauro, quero dizer para vocês, não é o acadêmico, ele é um intelectual. E é um intelectual porque está vinculado à luta pelo socialismo e à revolução social, a revolução brasileira. Que desde a juventude, não só ele, um conjunto de autores que tinham, como recomenda José Carlos Mariátegui, esse marxista peruano extraordinário, uma distância quilométrica dos acadêmicos. Nada mais longe de mim do que o espírito universitário, dizia José Carlos Mariátegui. Isso que já era importante e atual nos anos 30 no Peru, é mais importante ainda agora, porque o intelectual crítico foi derrotado pelo acadêmico boçal. De tal maneira que nós vamos fazer aqui uma discussão sobre Dependência e Revolução na América Latina, os textos selecionados pelo Fernando Prado e pelo Rodrigo, que fica como um testemunho do trabalho teórico do IELA, o trabalho sistemático que nós fazemos há 20 anos. Essa jornada bolivariana é, portanto, o evento anual do Instituto, que cumpriu 20 anos de existência, de convidar aqui para Florianópolis, na Federal de Santa Catarina, o melhor da intelectualidade e da política latino-americana, também com a presença de estadunidenses, que a gente sempre teve o cuidado de selecionar e convidar, e eles atendendo o nosso pedido, e fazendo aqui no Instituto, o único instituto que tem essa tradição na Universidade Brasileira. Não digo isso apenas com orgulho, digo isso também como lástima, no sentido de que a Universidade Brasileira, ela já não pode ignorar a América Latina, mas ela não trabalha sistematicamente a América Latina, ela segue episódios. Ocorre alguma coisa importante no México, então se discute. Ocorre alguma coisa importante no Equador, ou na Guatemala, ou em Belize, e as pessoas estão mais preocupadas no evento do que numa reflexão sistemática sobre a América Latina. E que não pode ser feito num período de 2 anos, 3 anos, 4 anos, que é um TCC, um mestrado, um doutorado. Tem que ter um corpo permanente que acompanhe essas transformações desde uma tradição crítica, porque o pessoal quer analisar o mundo com a novidade teórica, e a novidade teórica é sempre uma banalidade. A novidade teórica é muito difícil de aparecer algo novo, tanto na física, na química, na matemática, na biologia, como nas ciências sociais, nas ciências humanas, algo que seja criado recusando a tradição. A tradição é decisiva, o acúmulo teórico é decisivo. E nós aqui nos vinculamos desde muito tempo ao pensamento crítico latino-americano, que não necessariamente é marxista, mas não obstante é crítico, e obviamente as correntes marxistas, das quais a teoria marxista da dependência, na qual encontra Rui Mauro Marini, um dos seus personagens mais importantes, nós abraçamos essa perspectiva teórica, não sem reparos, não sem atualizações, não sem a crítica do tempo, mas nunca recusando esse potente instrumental analítico, essa potente teoria
cujo horizonte é a Revolução Brasileira. Então, na sessão de hoje, nós vamos ouvir uma exposição do Fernando e depois abrimos para todos os que estão aqui fazer suas críticas, suas observações. Fernando, é contigo. Bem-vindo, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Nildo, Compas. Primeiro eu queria destacar que esse livro, Rui Mauro Marini, Dependência e Revolução na América Latina, Textos Selecionados, abarcando aí o período de 1972 a 94, ele é fruto de um trabalho, né, coletivo, eu e o Rodrigo Castelo, né, de seleção e tradução, mas não é só um trabalho nosso, pelo contrário, né, um trabalho que é fruto de um processo longo de recuperação da teoria marxista da dependência, de difusão da teoria marxista da dependência, e que entre tantas pessoas tem também aqui no IELA um espaço fundamental e fundante, digamos, dentro desse processo de recuperação. Um livro publicado pela Expressão Popular, em parceria com a Edunila, em parceria também com 9 seções sindicais, queria também deixar esse registro, e que dentro desse processo, dentro dessa já vasta produção, né, do Marini, da Vânia, do Teotônio, que tem sido traduzida e difundida aqui no Brasil, contribui para aumentar ainda mais a leitura sistemática sobre a América Latina desde uma perspectiva crítica. Eu queria colocar isso como preâmbulo. Sobre o livro, eu gostaria de situar a obra do Marini dentro de um contexto que urge ser recuperado da atualidade da Revolução. O pensamento do Marini, a ação política, né, a articulação teórico-política que representa a vida e obra do Marini, ela está inserida num período histórico marcado pela atualidade da Revolução. Tem um ponto-chave, que é a Revolução Cubana de 59, mas a Revolução Cubana não é só um ponto inicial, é também a culminação de um processo anterior. E eu acho que isso é importante a gente recuperar e buscar e analisar de forma mais sistemática esse processo anterior. E aí, para argumentar nesse sentido, eu queria fazer um diálogo aqui a partir de 2 referências. Uma que é muito conhecida no público acadêmico marxista aqui no Brasil, que é o Michel Levy, com a sua importante compilação do marxismo na América Latina, feita, salvo engano, em 89, com algumas atualizações posteriores a isso. Eu acho que foi a porta de entrada para muita gente, digo por mim mesmo, mas eu venho perguntando também para pessoas da minha geração, de gerações mais novas também, como que foi se buscando, né, ter acesso aos textos sobre o marxismo na América Latina, e muita gente lê, a princípio, a partir desse livro. E é um livro, então, que cumpre um papel muito importante, traz aí textos de uma miríade de autores fundamentais para a gente entender a América Latina. No entanto, embora tenha essa característica, embora também na própria apresentação do livro, sobre a qual eu vou comentar agora, tem elementos muito importantes, por exemplo, ele faz ali, ele aponta que existe uma tensão entre o excepcionalismo latino-americano, representado, por exemplo, pelo Age de la Torre, e o eurocentrismo dentro do marxismo latino-americano. Eu acho isso acertado, acho que é uma chave de leitura do marxismo latino-americano boa, mas, ao mesmo tempo, ele faz uma periodização muito problemática, equivocada, ao meu ver. E aí eu falo ressoando, né, ecoando as palavras do Agustín Cueva. Então eu queria fazer um diálogo entre os dois para chegar nesse ponto da atualidade da Revolução. O Michel Levy, ele divide a história do marxismo na América Latina em 3 períodos. Um primeiro período, que ele dialoga como se fosse, ele caracteriza como revolucionário, ali de 1920 a 30, cuja maior expressão teria sido o Mariátegui. Depois de 30, com a morte do Mariátegui, um período que ele caracteriza como stalinista, que iria de 30 a 59, e um novo período revolucionário a partir da Revolução Cubana. E nos parece, assim, a partir da leitura do Cueva, essa periodização muito problemática. Por quê? Porque perde de vista que, precisamente entre os anos 30 e 59, é um período que a região, nas palavras do Cueva, se marxifica, ou se marxistiza, depende da tradução. É um período onde, na cultura, nas artes, na intelectualidade,
nas lutas populares, nas lutas sindicais, nas lutas do campo, vai se enraizando o horizonte comunista, informado pela tradição marxista, com as possibilidades que havia naquele momento, com as literaturas que havia acesso naquele momento. Posterior, ou melhor, anterior, por exemplo, a ter acesso à ideologia alemã e outros textos, enfim, mas era informado por um horizonte comunista naquele momento. A gente pega várias referências aí, né? Aqui no Brasil, Jorge Amado, Oscar Niemeyer, quem mais? Tem a capa do livro do André Gunder Frank agora, Portinari, Frida Kahlo, Diego Rivera, Pablo Neruda, para falar das artes, né? Lila Ripoll, Jacinta Passos, César Vallejo, né? Tanta gente, daria para continuar, né? Se a gente pega, por exemplo, aqui no Brasil, o ISEB, fundado em 55, mas que ganha força ali no governo Kubitschek a partir de 56 e que é fechado com o golpe de 64. Mesmo que as pessoas que conformaram o ISEB não fossem todas elas marxistas, embora tivesse ali um grande marxista que foi o Nelson Werneck Sodré, elas tinham necessariamente que dialogar com o marxismo. O marxismo era um ponto que você não conseguia desviar do debate público. E o horizonte comunista estava colocado. Eu costumo trazer assim um exemplo hipotético, mas que eu acho que ajuda a gente pensar esse espírito de época. Se a gente pensar em alguém que nasceu em 1900, numa cidade com acesso à informação, que está ali, né, que tem condições de ver o que está acontecendo no mundo, essa pessoa nasce num contexto de um otimismo capitalista, né, de um otimismo da modernização, da civilização contra a barbárie, né, da Belle Époque, etc. Só que com 14 anos vê estourar a Primeira Guerra Mundial, uma guerra cuja origem é a disputa interimperialista, que foi uma carnificina que coloca em questão esse horizonte da civilização burguesa capitalista, né? Coloca ali aquilo em entredicho, né, em espanhol. Logo na sequência, coloca em questão ali. E durante a Primeira Guerra Mundial, seguindo a tradição aberta pelas lutas dos trabalhadores e fomentada com o olhar da crítica da economia política, do marxismo, denunciando a guerra enquanto uma guerra imperialista, lutando por pão, paz e terra, ocorre a Revolução Soviética, que abre outro horizonte de mundo, outro horizonte de sociabilidade, não marcado pela mercantilização da vida. Bom, isso aí já muda tudo, né? E de fato melhora a vida das pessoas de 1917, pelo menos até 1940, melhora concretamente a vida da população russa, né? Todo o poder aos soviets, aos conselhos, sair da Duma, né, do palácio de governo e vai para os conselhos de fábrica, enfim. Então esse horizonte socialista pelo mundo. Bom, e vai nascendo os partidos comunistas mundo afora, né, aqui na América Latina também, vão organizando as lutas. Pouco tempo depois eclode a crise de 29, no coração da esperança capitalista que representava os Estados Unidos e aquela miríade de pessoas passando fome, na miséria, uma sociedade já bastante proletarizada, inclusive no campo, né? As pessoas já não tinham terra própria, eram trabalhadores do campo, o capitalismo já havia se aprofundado no campo. Então, a crise leva pessoas a vender filhos, filas e filas quilométricas. É interessante isso. O Hoover, que era presidente em 1929, dizia que nunca, jamais se chegou a uma sociedade com tamanha prosperidade, logo antes da crise de 29. Então essa pessoa está olhando para o mundo e está vendo, bom, ali, construção do socialismo. As Vinhas da Ira, perfeito. John Steinbeck, não era? Prêmio Nobel. Pouco tempo depois, a ascensão do nazifascismo na Europa para liquidar a ascensão da classe trabalhadora também nos países europeus, socialistas, comunistas organizados. E com tudo de mais ignóbil, de mais horrendo que representou, por exemplo, né, o nazifascismo. E quem vence a Segunda Guerra Mundial militarmente? A União Soviética.
Então, essa pessoa que nasceu em 1900 e que está com 40, 50 anos, em 1945, em 1950, grande parte do mundo se tornou comunista. E não à toa, a partir de 45, os partidos comunistas todos têm um crescimento tremendo. Tremendo. Embora em muitos países não conseguiram chegar ao poder, não era uma força política em que os outros setores da sociedade pudessem ser indiferentes. Pelo contrário, os partidos comunistas eles tinham influência direta sobre a realidade política dos países, a gente pensa aqui na América Latina seguramente, e também em outros países do mundo, na Indonésia, em 49, né, chega ao poder na China com a Revolução Chinesa, enfim. Isso contrasta completamente com aquela periodização, né, de que aqui nesse período é só o stalinismo, etc. Pelo contrário, houve um período de atualidade da Revolução, e que a Revolução Cubana é uma continuidade dialética desse processo. Dialética porque supera equívocos históricos anteriores, estratégias equivocadas, mas ao mesmo tempo é fruto desse processo. O livro da Vânia Bambi, A Revolução Cubana, uma reinterpretação, mostra isso. Mostra como o processo revolucionário cubano não foi só a guerrilha armada, não foi só o foco guerrilheiro, foi um processo de luta contínua que foi sendo realizado no campo, nas cidades, pelos estudantes, etc. E a teoria marxista da dependência me parece que é importante, e a obra do Marini, o Marini enquanto intelectual orgânico da classe trabalhadora, é fruto desse processo. Eu acho isso importante porque, e aí com isso termino nesse primeiro momento, para depois a gente falar mais do livro e dos textos. Eu mesmo, quando entrei a estudar a teoria marxista da dependência, eu costumava fazer uma leitura que hoje eu considero caricata, tem seu ponto de verdade, como toda caricatura, né? Ela tem ali um quê, né, baseado na realidade, mas que às vezes pode ser equivocado por frisar muito determinadas características e esquecer outras, no sentido de que a teoria marxista da dependência ela nasce como crítica à estratégia etapista que entendia que tinha feudalismo na América Latina, ponto. E com isso joga fora ou tende assim, a você descartar rapidamente todo um acúmulo anterior de busca por conhecer a realidade para transformá-la que tinha antes. Era necessária essa crítica naquele momento, mas era uma crítica que valorizava, assim como a Vânia Bambirra fala no Teoria da Dependência, uma anticrítica, uma crítica que incorpora os argumentos, compreende os argumentos para superá-lo. E ela mesma, a Vânia, por exemplo, fruto desse processo, o pai da Vânia era um comunista, ela, né, viveu ali a luta direta com as ligas camponesas, com processos que também, recupera dialeticamente essa tradição das lutas operárias, camponesas, enfim, anteriores de horizonte socialista e comunista. Então, acho que é importante a gente fazer, dentro desse estudo sistemático sobre a América Latina, eu acho que falta um estudo também sistemático desse período de 30 a 60. Eu acho que a gente jogou fora rapidamente, eu falo a gente me incorporando nesse lugar, essa tradição. E essa tradição envolve nacionalismos, envolve o trabalhismo, envolve o comunismo. E a gente precisa recuperar criticamente, situando, obviamente, como tudo, né, no seu tempo histórico, mas também sem caricaturizar muito rapidamente para apenas afirmar o que tem de bom na teoria marxista da dependência, que supera, naquele momento, a estratégia democrático-burguesa. Então, eu queria, pelo menos, situar assim, o Marini nesse processo como um todo e deixar esse desafio assim, para a gente, ao recuperar o Marini, não fazê-lo, né, jogando fora o que veio antes também, e, ao mesmo tempo, sabendo que só ele não basta. Tem muita coisa aí pela frente. Bom, primeira coisa é dizer que eu acho que esse livro, ele, para mim, tem uma contribuição muito importante, que é mostrar o Marini muito além da dialética da dependência, digamos assim. Não que o dialética da dependência não seja importante, eu acho que talvez a obra mais importante do Marini, mas eu, até mesmo em pesquisa que eu fiz com o Davi, levantamento, por exemplo, das teses que se faz hoje com teoria marxista da dependência, ela se concentra em pouquíssimas obras, né? E uma delas é só o dialética da dependência, referenciam poucas outras obras, né?
Então existe um conhecimento parcial, digamos assim, da obra do Marini. Aliás, da obra de todos os autores da teoria marxista da dependência. Muitas vezes eles, inclusive, são tratados de maneira homogênea e tem diferenças teóricas importantes entre eles. Então, acho que esse livro ele cumpre uma função de mostrar quase que um apanhado meio que geral da obra do Marini. Então, tem os textos de conjuntura, os textos no nível de abstração maior, teóricos, que são textos importantíssimos, inclusive, que até mesmo do ponto de vista do dialética da consciência complementam ele, né, como mais-valia extraordinária e outros ali da primeira parte. Então, acho que isso é um mérito importante. Assim. E aí, eu tenho mais comentários específicos sobre algumas partes para a gente pensar a atualidade da obra do Marini e pensar a dependência hoje, etc. O primeiro comentário não é dessa perspectiva, na verdade é mais uma questão de tradução que eu fiquei pensativo, uma divergência talvez teórica também, que é a opção de escolher a tradução do Boitempo para capital dinheiro como capital monetário. Eu sigo aí a perspectiva do Marcelo Carcagnolo de que essa é uma tradução que é equivocada, né? Porque o dinheiro, a moeda é uma das funções do dinheiro, né? Então, chamar de capital monetário pode mais gerar equívocos, né, do que ajudar. O mais-valor, tudo bem, entendo, é uma opção mais recente, inclusive em espanhol, né, se tem traduzido plusvalia como plusvalor e tal, mas essa do capital monetário eu fiquei pensando porque essa escolha, né, editorial. Eu senti que, claro, que parecia que a obra inteira usava a Boitempo como referência, né? Aí eu queria saber se teve algum tipo de discussão no campo teórico ou foi só uma escolha editorial mesmo. É a edição mais recente e tal, e isso. Sobre os outros pontos, né, que são aqueles para pensar hoje, que eu acho que são os mais importantes. Eu anotei aqui, por exemplo, uma passagem muito boa do texto dele, Dependência e Subimperialismo na América Latina, que na verdade é uma entrevista, né, na página 59, que para pensar hoje o papel, por exemplo, da dívida pública, do capital fictício, ou enfim, do capital financeiro, como alguns utilizam, enfim. E o Marini vai falar aqui especificamente, a hegemonia finalmente alcançada pelo capital financeiro terá como efeito diminuir os conflitos internos da burguesia, na medida em que possibilitará seguir com a centralização do capital, sem que isso implique na quebra das empresas mais frágeis. O grande capital manteve sua coexistência com as empresas médias, sem mudar no essencial seu nível tecnológico e sua capacidade produtiva, mas também sem provocar uma sua absorção violenta. Ou seja, a hegemonia do capital financeiro em uma economia dependente como a brasileira, que guarda aspectos similares ao caso japonês, permitirá uma maior solidariedade entre os diferentes estratos burgueses. A partir de então, a unidade da classe dominante fica muito mais visível do que no período anterior, fato que significa mais estabilidade para o regime político, mas, por outro lado, isso manterá as disparidades e diferenças de tecnologia, de capacidade produtiva, composição orgânica, etc. Enfim, o preço dessa combinação é pago pelos trabalhadores que vêm aumentar o grau de exploração ao qual estão submetidos, né? Então, essa foi uma passagem que me chamou muita atenção para a gente pensar hoje mesmo, né? A música. Exato, que é o que aconteceu, especialmente a partir de 94, né? A dívida pública joga um papel importantíssimo, e não só a dívida pública, o capital fictício em geral, no sentido de permitir uma transição, na minha perspectiva, entre o padrão industrial anterior e o padrão reposição capital atual, exportador de especialização produtiva, em que, digamos, as frações perdedoras, e aqui eu digo perdedoras no sentido de que perdem hegemonia para as novas, né, que é o agro, a mineração e o próprio capital financeiro, elas encontram na dívida pública uma maneira de manter o lucro, no fim das contas, né, que é a apropriação financeira. Então, nesse sentido, acho que essa é uma contribuição importante do Marini para pensar esse momento e que consolida a hegemonia burguesa entre as distintas frações, né? A dívida pública joga esse papel, né? Aqui está falando do capital financeiro de maneira geral. Enfim, acho que a dívida pública, no caso do Brasil, é um elemento particular, né? Mas não é só ela, obviamente. Então, para pensar. Outra coisa é na página 64, que daí é o texto Estado e Crise no Brasil, que é essa categoria, né? Essa noção de autonomia relativa, que eu sempre fico na dúvida entre ela, né?
E o Marini vai dizer que uma das características da sociedade dependente é o considerável grau de autonomia relativa que o Estado desfruta, né? E eu não tenho clareza se concordo com isso ou não, assim. Ele fala mais adiante, inclusive em outro texto, acho que era o texto da Constituinte, inclusive, que no período colonial e na América o Estado sempre foi mais, digamos, era a força mais dominante, digamos assim, né? E eu não sei se essa força do Estado, ela dá uma autonomia relativa dele, ou se ele na verdade está mais, inclusive, sensível, não sei se essa é a melhor palavra, enfim, aos interesses das fações burguesas. Não tenho... Até porque, como ele está inserido numa estrutura que é da Divisão Internacional do Trabalho, do imperialismo, ele tem que atender interesses do imperialismo muito marcados, né? E aí falar em autonomia relativa me parece que pode acabar ocultando esse caráter, né? Porque o Estado, na verdade, na América Latina, ele vai assumir um caráter, né, que na minha perspectiva, não é soberano frente ao exterior e não é nacional frente ao interior, né? Então ele não consegue atender minimamente, como outros estados na sociedade capitalista, ainda uma ou que outra a necessidade das massas, porque ele precisa manter a superexploração da força de trabalho. E, além disso, ele tem que atender interesses que são externos a ele, que são os interesses do imperialismo que estão aqui dentro, né? Não só porque ele tem que se submeter aos países imperialistas, mas porque os interesses imperialistas estão aqui, porque o capital estrangeiro está aqui e porque o capital nacional é aliado ao capital estrangeiro. Então, nesse sentido, não é nacional. Eu não sei, essa categoria de autonomia relativa eu sempre fico com o pé atrás, assim. Não sei, queria ouvir vocês sobre isso também. Depois tem o tema sobre imperialismo, né? Também, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir hoje. Eu concordo com o livro nesse sentido, porque eu acho que a categoria sobre imperialismo ela pode até ser utilizada para analisar outros países no mundo, e o Brasil naquela época, mas eu não sei se ela serve para pensar hoje. Porque o Marini diz que sobre imperialismo ele tem um elemento econômico e também tem uma política de subpotência, né? Mas que ele não se resume à política de subpotência. E nisso ele se difere de outros autores que trabalhavam a atuação do Brasil, na América Latina especialmente, desde essa perspectiva da subpotência, né? E aí, uma das bases dele é esse impulso ao exterior, né, para realizar as mercadorias no exterior. Então, é um tema para pensar também. Deixa eu ver aqui. Na página 330, também tem um tema que eu achei que é na mosca, como disse o Deus ali, que é a questão 330. É a questão da nova divisão internacional do trabalho, né? O Marini diz assim, aliás, talvez justificando a minha fala, que talvez eu usei a palavra errada ontem, não seria as frações mais atrasadas, mas as frações mais reacionárias do capital, quando eu me referi à China ontem na palestra. Mas ele diz assim, em termos de soberania e de progresso material, os países da América Latina não parecem assim encontrar-se no limiar do século XXI. Vem antes de erguer-se como ameaça a volta ao passado, o regresso ao século XIX e seu lugar de humilhações, expoliação e justiça. É possível que um ou dois pudessem escapar à sorte que pesa sobre os demais, integrando-se em posição mais confortável no sistema imperialista. Isso se pagaria, porém, com a superexploração e a miséria de seus próprios trabalhadores e o esmagamento das esperanças da maioria dos povos da região. É difícil admitir que isso possa vir a ocorrer, né? Ele fala em outros textos também, esse é o texto geopolítico latino-americano, né? Mas eu acho que naquele texto também que o Ariano Sotelo Valência ele se baseia, né, para defender a generalização da superexploração nos países centrais, que é aquele texto de 97, esqueci o título dele, mas ele também mostra essa coisa de um retorno a uma divisão internacional do trabalho mais, entre aspas, simples, né, que era do século XIX. E aí eu acho que a gente teria que pensar isso hoje, né, se ele acertou de fato nisso, enfim. Do ponto de vista dos textos, né, sobre Estado e Revolução Socialista na América Latina e análise de conjuntura, tem uma coisa que eu achei genial aqui, que está na página 440, que é a coisa da Revolução, a Revolução não ter um modelo abstrato, né? E ele mostra que tanto a Revolução Burguesa não tem esse modelo abstrato, quanto a Revolução Socialista também não, né? E aí entender a Revolução como um processo também, né? E isso é sem regras, digamos, pré-estabelecidas, isso é bem interessante. Ainda que tem coisas aqui que eu fiquei me questionando, porque, por exemplo, quando ele vai falar da Nicarágua, na página 457,
ele vai dizer, acho que ele é Nicarágua, não, ainda deixa eu ver, é Nicarágua, 457, ele vai falar que naquele contexto, né, ele achava que era possível poupar o custo de uma coletivização forçada sobre as bases de uma certa negociação, de um certo compromisso, sempre quando se assegurassem dois elementos-chave, a força militar e o poder popular. Eu acho que ele dá uma atenção muito grande a isso, ao poder popular e a questão militar, e a questão econômica, digamos assim, perde um pouco de importância. Aí eu fico pensando, será que isso é uma marca daquele contexto, econômico no sentido de mudar a estrutura produtiva, digamos, né? Se é uma marca daquele momento, que era um contexto histórico, obviamente, que tinha parte do mundo, boa parte do mundo com um sistema socialista, né? Ou se a gente poderia pensar nisso hoje, até mesmo do ponto de vista do processo bolivariano, né, na Venezuela, enfim, que teve marca especialmente na questão do poder popular, né? E aí, eu não sei, isso é uma coisa que dá para pensar. Aí na página 666, o Marini vai falar sobre o tema do liberalismo, né? Ele diz: as condições para a plena vigência do liberalismo são, com efeito, a relativa comunidade de propósitos e a unidade da ação da burguesia, sem qual a livre iniciativa de seus grupos implica a criação de um clima de competição exacerbada e, portanto, de conflito, e a desorganização do campo popular, de modo a permitir que a repressão seja pontual e seletiva, dispensando o exercício maciço da violência. Então, se a gente pega esse ponto aqui, por exemplo, o liberalismo exige a comunhão de interesses das fações burguesas, e pega aquele ponto lá do começo, sobre como o capital financeiro ele possibilita adequar, digamos, as contradições, a gente fecha, né, consegue trazer para pensar o Brasil, por exemplo, dos anos 90 em diante, que a dívida pública foi o que possibilitou, num país que tinha um desenvolvimento da composição orgânica relativamente mais alto, dentro da América Latina, né, consolidar essas distintas interesses das frações burguesas, né, e em permitir a vigência do liberalismo, né, na economia. Então, acho que é uma chave interessante para a gente pensar hoje. E por último, né, os textos dele mais aí sobre a Constituição e tal, e os movimentos daquele momento. Na página 670, eu acho que tem um otimismo tão grande sobre os municípios, né? Ele diz que é o município com efeito o nível mais favorável à ação de massas, quanto mais não seja porque ali, dado o caráter minoritário da burguesia e sua dispersão no plano nacional, o peso do bloco popular e de seus eventuais aliados tende a ser esmagador, a tal ponto que permitirá em mais de um deles passar da política de pressão e controle à política de poder, isto é, a conquista de prefeituras e câmaras municipais. Isso não mudará o caráter de classe do Estado brasileiro, mas será uma excelente escola de formação de quadros para a gestão do futuro Estado popular e um momento-chave na acumulação de forças para chegar a ele. Eu não sei, eu achei bem otimista, assim, acho que olhando em perspectiva hoje, acho que talvez as disputas municipais sejam as mais miseráveis que a gente tem, né, da política nacional hoje. E de fato, se olhar os 5 mil e poucos municípios que tem no Brasil, a esquerda mesmo está em pouquíssimos municípios com algum tipo de influência, né, na disputa política. Então seria mais isso, assim, mais comentários ao longo do texto. Eu acho, como eu falei, é uma obra... A Elaine já adiantou antes numa conversa, né, antes das câmeras, né, que é um livro de consulta. Assim, claro que ler ele todo é muito bom, mas como são textos de várias épocas e vários níveis de abstração, enfim, para mim ele tem um caráter muito de livro de consulta, de voltar, né, e que traz um Marini que ainda era muito desconhecido no Brasil, especialmente esse Marini da análise de conjuntura, um Marini envolvido com as lutas na América Central, na Nicarágua especialmente, mas também Honduras, El Salvador, e que também é um período na nossa história que é muito desconhecido, na verdade. Acho que, ainda mais no Brasil, especialmente para as novas gerações que não viveram isso, né? Que nasceram depois desse período. Então, em primeiro lugar, né, Fernando, parabéns para vocês, né, por esse esforço, assim, foi muito, como eu falei ali antes, é um livro, assim, que para ficar na prateleira. Eu mesmo li ele todo, não, faltaram 4 textos, não deu tempo, mas, assim, essa experiência de ler o livro todo, um livro desse tamanho, 700 páginas, foi muito interessante, porque, como o Michael falou, são vários momentos, assim, né. Claro, algumas coisas
me passaram mais a questão mais econômica, os primeiros textos ali, né, que são mais hard, assim. Eu gostei demais da parte jornalística, né, onde os textos jornalísticos dele, da conjuntura, as guerras, como é que eu vou dizer assim, as insurreições acontecendo, a luta revolucionária acontecendo no fragor da batalha, ele escrevendo, e essa característica dele de conseguir se comunicar de uma forma simples, mas ao mesmo tempo profunda, e colocando nesses textos de 2, 3 páginas uma densidade teórica, né? Muito bom, para mim é um aprendizado, que eu sou jornalista e é o caminho que eu procuro, né? Procuro seguir, né? Embora eu seja mais leve nos meus textos, mas acho que incorporar assim, essa teoria mais pesada nos textos foi muito bom. Alguns textos me chamaram demais a atenção, assim, eu devo ter, ao longo dessa leitura, eu devo ter pontuado umas 342 pautas, né, de matérias que eu vou fazer usando os elementos do livro, porque realmente ele levanta N questões, né? O texto da reforma agrária, o texto de Reforma e Revolução, que ele faz uma crítica ao Lélio Basso, aquilo ali levanta N questões, né? O Nildo fala muito sobre isso, que a luta fundamental da luta revolucionária é a luta pelo poder, né? Isso aí, muito bom. Todos os textos, Nicarágua, El Salvador, o Michael fala, ele estava preocupado com a América Central. É que a América Central, ela fervia, né, nesses anos aí, a gente que viveu esses anos, né, acompanhando a Revolução Nicaragüense, a Frente Farabundo Martí, em El Salvador, fazendo militância com relação a isso. Então, assim, muito bom, né, ver esses textos, ler esses textos do Marini. Então, esses textos todos aí da América Central também, demais, foi muito importante, assim, para minha leitura. Mas, particularmente, 2 dos textos, assim, que para mim foi bom demais, assim, por uma espécie de... Como é que eu vou dizer assim? Parece que ele deu uma condensada, né? Foi a Revolução Latino-Americana e o Socialismo como processo histórico, e traz para hoje, acho, elementos assim fantásticos nessa. Então essa parte aí eu achei bárbara. Esse texto aqui para mim foi fantástico, assim, eu li ele e depois eu voltei e li de novo, porque eu achei ele muito bom, né? Essa parte que ele diz aqui, as formas mais avançadas do capitalismo de Estado, para falar de Rússia, por exemplo, de Rússia e de China, que o pessoal fala socialismo, capitalismo de Estado, que são as mais próximas do socialismo, permitiram o ressurgimento do capital privado com muito mais força do que antes, consolidando o capitalismo em vez de orientar a sociedade ao socialismo. De novo, né? Enfim. Então ele diz, a revolução proletária é a condição necessária para o surgimento e para o desenvolvimento do socialismo, e não o contrário. É muito claro, assim, né? Os textos dele, assim, são de uma claridade absurda. E o outro texto também que eu achei demais, eu acho que esse texto tem que ser lido, tanto esse, A Revolução Latino-Americana e o Socialismo como Processo Histórico, quanto esse, Elementos para um Balanço Histórico dos 30 anos da esquerda revolucionária na América Latina, esses textos tinham que ser lidos nas aulas, sabe? Porque são textos curtos, né? Mas são de uma densidade inacreditável, né? Então, muito bom, assim, esse balanço que ele faz desses 30 anos, né? Vale a pena a gente ler. Deixa eu ver o que mais que podia colocar. Esse texto sobre o socialismo também achei de uma claridade maravilhosa. Tem algumas coisas aqui que eu anotei. Isso que tu falou, Fernando, né, sobre a gente recuperar esse comunismo antes, né, que existia antes, né, nos anos do 1900, não sei quanto. Eu acho que é um livro para ficar junto do Capital, assim, né, da estante, os dois, porque a gente vai ter que voltar a ele muitas vezes, né. Particularmente para mim foi muito bom, porque a gente, né, eu não sou a marxista, né, do IEL, e não sou a marinista, e estou aprendendo, e ter lido essas 700 páginas foi muito importante para mim. Então, como eu falei, muitas pautas, muitas ideias na cabeça, muitos textos virão, e acho que a gente tem que, assim, divulgar ao máximo essa obra, porque ela é muito importante. Bom, obrigado, então. O livro maravilhoso, chegou num bom momento, assim. Eu acho que só, talvez, 2 comentários iniciais só que, de certa forma, também senti um pouco isso, de poder o livro permite se aprofundar no Marini, além dos textos clássicos, especialmente da dialética. E, de certa forma,
para a gente que está pesquisando, especialmente no contexto do atual padrão de reprodução, a partir dos anos 90, de certa forma, a coletânea, especialmente porque ela é bem abrangente, né? Ela faz um fio condutor das análises, desde as análises que o Marini faz no subdesenvolvimento e revolução, que ele pega lá, pelo menos desde os anos 30 e vai trazendo, aqui especialmente porque vai pegar desde dos anos 60, 70, vai reforçar muito essa análise, até chegar aos anos 80, e deixa a tarefa para nós, né? Tanto é que a gente fica feliz quando ele esboça alguns elementos que estão na realidade atual, porque, puta, então se ele falou algo aqui, dá pra gente trazer, como a questão do capital financeiro, né? Mas que certamente a gente, é um trabalho que ele deixou, enfim, e a gente tem que fazer o trabalho duro daqui em diante. E espanta, é sempre bom voltar no Marini, porque espanta a criatividade e o rigor teórico dele. A criatividade no seguinte sentido, de que a todo momento que ele está fazendo alguma análise, seja mais política, seja mais teórica, tu vê a criatividade, aquilo que ele chama de um não dogmatismo, uma ortodoxia num bom sentido, de buscar a teoria, mas a teoria com liberdade, com criticidade. E a todo momento o cara tá trazendo elementos novos, isso é fantástico, porque hoje, num contexto um pouco de uma pobreza teórica, a gente fica muito espreme o limão para lá no finalzinho da tese a gente ter alguma coisinha, talvez vá ter algo de novo, geralmente nem tem, né? Então, assim, os comentários iniciais é muito bom, é realmente prazeroso, revigorante, eu diria, fazer a leitura do estudo desse livro. E aí, sobre as questões que eu fiquei para... Eu vou fazer algumas perguntas que talvez eu vá vincular o texto, mas que eu vou puxar para algumas questões que talvez fogem, não vou ficar só no texto, mas questões que me pegaram. Algumas só, tá? Porque são muitas. A primeira é só uma questão, se vocês mencionam, né, que nos anos 90 ele cai o nível de densidade teórica, né? O Marini cai a densidade teórica, isso está expresso também, a quantidade de textos que ele publica nesse momento já são menores. Ele tem um trabalho depois, quando ele volta no México, de reestruturar o centro de pesquisa lá. Não sei se isso de certa forma, isso implicou também uma redução nos textos, mas queria um pouco a interpretação de vocês, dos organizadores, com relação a isso, se essa virada nos anos 90, se esse começo dos anos 90, também significa, do ponto de vista para vocês, alguma perda não só de rigor teórico, mas também alguma fragilidade, sabe? Alguma coisa que foge ali do rigor que estava presente nos anos anteriores. Uma das questões que eu ia colocar também era a questão da tradução, mas eu só vou complementar uma questão com relação à questão do capital monetário. Porque hoje está muito o debate acentuado na questão do capital financeiro e a gente fica muito centrado no volume 3. E no volume 3 talvez faça sentido usar o termo capital monetário para se expressar a forma autonomizada do capital de comércio de dinheiro, do capital portador de juros, do capital fictício. Mas o Marini, em todos os debates que ele está fazendo aqui, que ele usa a expressão, ele está se referindo especialmente ao volume 2. Então o nível de abstração é mais elevado. Por isso que eu concordo que a tradução parece estranha, porque nesse sentido parece mais adequado fazer a tradução de acordo com o nível de abstração. Por isso também fiquei com essa dúvida. E eu fui consultar os Grundrisse do Dwyer, e em todos os momentos do Marx, ele traduz, na verdade, nos Grundrisse como capital dinheiro. A tradução da Boitempo que vai entrar com o capital monetário. Então, fiquei um pouco com essa dúvida, também colocaria para endossar, para perguntar. Uma questão que vem desde a dialética é que o Marini, em alguns momentos, interpreta o aumento da intensidade da exploração da força de trabalho como mais valor relativo. E isso está expresso, salvo engano, inclusive já no primeiro texto dele. Mas depois, lá, mais no meio da primeira parte, ele parece, não sei se volta atrás, mas ele, de certa forma, recupera um debate que é importante para o Marx, que é quando a gente fala da exploração da força de trabalho. O próprio Marx ele faz isso de uma maneira meio unidimensional, né? Como se fosse só a questão da extensão, embora a todo momento ele marca a questão da a intensidade. E depois o Marini parece que recupera, de certa forma, de entender que, bom, na verdade o aumento da intensidade ele rebaixa o valor da força de trabalho se ele não for concomitante com o aumento salarial. Logo, a gente não tem um aumento do mais valor relativo, na verdade ainda continua sendo um aumento do mais valor absoluto.
Enfim, me parece que é algo que ele muda um pouco a interpretação no decorrer dos textos ainda da década de 70. Uma outra questão, que é a questão sobre a pobreza e o exército industrial de reserva. Ele dá muita importância aqui, em vários textos da primeira parte, ao exército industrial de reserva como o que permite se efetivar a superexploração da força de trabalho, o que para a gente é bastante claro, né, na teoria marxista, como o exército industrial de reserva pressiona. E ele faz uma relação também, como aqui também está presente os maiores índices de pobreza. E aí me fica uma questão que foge agora um pouco do livro, que é o seguinte: desde o final dos anos 90 ao começo dos anos 2000, a gente vê uma pressão gigantesca dos organismos multilaterais na temática da pobreza na América Latina. O Banco Mundial, sobretudo. E as políticas neoliberais ali do FHC, o Bolsa Escola, o Bolsa Estudantil, que depois se transforma no Bolsa Família, de certa forma responde a essas indicações do Banco Mundial. A impressão que eu tenho, eu não cheguei a estudar tantos os documentos do Banco Mundial que não diz respeito à pobreza, mas do que eu vi, a impressão que eu tenho é que há uma percepção de que, de certa forma, na expressão lá que o Banco Mundial usa, a gente precisa colocar esse segmento que sequer entra no exército industrial de reserva, porque não tem uma condição, inclusive, para ser explorado, ele precisa ingressar. Nesse sentido, me parece que a proposta do Banco Mundial é engrossar o exército industrial de reserva e, portanto, engrossar a pressão sobre a força de trabalho atuante, né? Então, engrossar também a possibilidade de superexploração. Outra questão que fica nas partes finais, o Marini trabalha com a hipótese de que a transição para a democracia no Brasil ia se dar com um estado de 4 poderes e que as forças armadas cumpririam um papel destacado a partir do momento da transição democrática. No finalzinho, quando vai chegando mais perto da transição no Brasil, ou seja, ali no decorrer dos anos 80, ele já não fala mais tanto sobre a questão do 4º poder. E aí queria, como é que vocês leem essa questão, porque me parece que em algum momento a hipótese que ele estava trabalhando, na verdade, não se efetivou, tal como ele desenhava. Não à toa que o Conselho de Segurança Nacional não se efetiva na Constituição de 88, né? Ele passa por mutação, né? O Marini reconhece, inclusive. Uma outra questão. O Marini é genial porque ele faz a análise concreta da situação concreta. E no que diz respeito à questão do fascismo, está aí, para mim, um elemento bastante criativo e interessante, porque quando ele vai debater, se houve fascismos na América Latina ou não, uma das coisas que ele vê é, o que permitiu que o movimento fascista fosse o movimento fascista como foi, com as características que foi na Itália e na Alemanha, por exemplo, e o que está acontecendo na América Latina. E uma das características que ele aponta é de que na América Latina, me parece, a hipótese, é que talvez nem pudesse ocorrer um movimento fascista de tipo europeu, ainda que tivesse várias características, mas uma das razões é porque não poderia haver um movimento de massas, um partido de massas fascistas, como ocorreu na Itália, por exemplo. E uma das razões pelas quais isso não poderia é porque a margem para a burguesia ceder no que diz respeito a direitos trabalhistas, ela é muito menor na América Latina, entre outras razões, pela própria superexploração da força de trabalho. Quando a gente analisa, por exemplo, o bolsonarismo e vê o papel que cumpre a classe média, especialmente, o que a gente chama vulgarmente de classe média, a pequena burguesia, de certa forma, alguns estratos, a gente percebe que, embora entre setores bastante precarizados da classe trabalhadora, setores dos caminhoneiros, por exemplo, fica uma questão de dúvida. Há manifestações massivas, o bolsonarismo consegue aplicar mobilizações massivas, mas em que medida a gente pode interpretar essa questão que o Marini está colocando aqui? É possível ocorrer? Porque, veja, ele coloca o debate sobre a ditadura militar. Os militares não conseguiram fazer um partido de massa. Eles fizeram um golpe de cima para baixo. O fascismo, de certa forma, ele tem algumas características de baixo para cima. Ele consegue cooptar uma massa da classe trabalhadora. Então, enfim, fica a questão também para discutir. Um outro ponto, sobre a questão da democracia. Isso também me parece genial, Marinho, porque sempre quando a gente fala da democracia liberal, parece que é quase uma forma melhor de dominação burguesa, porque a gente, enquanto classe trabalhadora, enquanto as classes subalternas, consegue de alguma coisa barganhar, trabalhar na legalidade. E o Marini quase sempre, quando ele está falando da questão da transição da democracia, ele está falando a democracia liberal é importante para a própria burguesia. Para a própria burguesia, a democracia liberal é importante. Para a própria burguesia, no sentido de poder expressar também os conflitos intraburgueses. Então, por exemplo, no Congresso, com seus mecanismos da democracia liberal, como a gente conhece, né? Como diz
o Marini, deixa eu ver qual que é a página, 371, né? Naqueles espaços em que não são tomadas as decisões, como por exemplo o Congresso, possa se expressar as diversas frações da burguesia, inclusive setores médios e mais um ou outro representante do movimento operário. A todo momento ele está trabalhando com essa hipótese, né? E hoje, especialmente por conta também da ascensão do bolsonarismo, parece que a gente faz uma leitura da democracia quase como se ela tivesse um germe de oposição por excelência à classe dominante. Então, me parece que esse é um mérito do Marini e eu acho que ajuda a gente bastante a entender questões atuais. Fica também para debate. Sobre o Estado e a autonomia relativa, se me permite, só talvez uma das últimas questões, que também é um ponto que você apontou, Michael, mas eu fiquei com uma impressão diferente, porque quando aparece esse debate na tradição marxista da autonomia relativa, a impressão que dá, especialmente, por exemplo, no debate sobre Polanyi, pode ser que minha leitura esteja errada, mas é de que o Estado e a autonomia relativa é muitas vezes interpretado como uma possibilidade de disputa, de não só ter um domínio direto da burguesia, mas tem uma possibilidade de disputa, de mediações. Só que o que o Marini está fazendo aqui é, na verdade, mostrar como a autonomia relativa do Estado talvez seja uma forma mais forte, mais adequada do Estado em prol da própria burguesia. No sentido de que as frações são mais ou menos debilitadas, mais ou menos fracas, e o Estado tem que cumprir um papel que muitas vezes parece se contrapor ao interesse imediato de algumas frações, mas que, ao fim e ao cabo, representa o interesse do conjunto da classe dominante. Então, nesse sentido, ele me parece faz uma leitura mais interessante do que seria a autonomia relativa. Não no sentido um pouco mais ilusório, mais tosco, talvez, do que ocorre no debate. E, por fim, a última questão, sobre a questão da luta política e luta econômica. Ele faz uma discussão interessante, que é mostrar como as determinações, as características particulares dos países latino-americanos talvez empurre, ele levanta como uma hipótese, empurre que o movimento operário, o movimento dos trabalhadores, tenha que passar muito mais rápido por aquilo que a gente chama na tradição, pelo menos desde Lenin, de luta econômica, para a luta política, para a luta partidária, para aquilo que vai disputar realmente o todo. E uma das razões pelas quais pelas características do mercado interno ser cindido, superexploração, não tem exatamente um consumo de massas. Então, a margem que a gente consegue disputar ganhos no campo econômico, como a gente chamaria, ela é muito pequena, então a gente tem que passar mais rápido para o movimento partidário mesmo, sair do movimento sindical nesse sentido da luta econômica para o movimento partidário, a disputa da política como um todo. Me parece que essa é uma questão interessante, porque se isso é verdade, a gente coloca algumas questões para a gente pensar a organização da classe trabalhadora no Brasil hoje, né? Dois tópicos que eu queria trazer, até porque foi feito um resgate pelo Fernando do marxismo no começo do século passado, eu acho que uma figura que acabou sendo um pouco mencionada aqui, que foi trazida em outros momentos, é do Meyer, em Cuba, que eu acho que faz uma síntese desse momento que o Fernando traz, importante da formulação do pensamento crítico latino-americano, e que traz uma síntese a partir da própria formulação cubana e que, como expoente na América Latina do movimento estudantil, da própria formação, da entender o movimento da problema da universidade como problema do capitalismo, que não é um combate ao déficit da universidade, mas é um combate contra o capitalismo que definiria uma luta realmente de emancipação. O Meyer é uma figura importante, que eu acho que tem que ser compreendida nesse movimento e que é indispensável para o estudo desse período que o Fernando traz. E que realmente a Vera Bambir ela mostra aqui nesse livro que não é só o campo, não é só o movimento de guerrilha, mas sim essa formulação toda que fervesse em Cuba, na Revolução Cubana, que ajudaria o Marini e outros a compreender melhor a América Latina e desenvolver a teoria marxista de dependência. Mas o tópico que eu queria trazer até o Nildo e o Michael já trouxeram uma prévia disso antes, quando a gente estava começando aqui a mesa, da vigência ou não do subimperialismo, no sentido de que eu creio que o atual debate que tem sobre o imperialismo enxerga muito mais que o Michael traz da questão de uma preponderância política, talvez, sobre o Brasil, daquele gigante que se move, a América Latina move atrás, o que não é mais, porque a gente já percebe que não tem mais essa vigência e atualidade, e que parece muito mais que agora onde a China vai, o Brasil vai, todo mundo vai. Então é o imperialismo, que o chinês que está vigente agora e que marca nossas determinações, e não o subimperialismo para compreender o papel do Brasil na América Latina como esse grande escoador de capital e de valor. E também até um questionamento que quando eu estava em Cuba, um professor cubano que trouxe para mim, que estudava a partir da TMD
a África. E ele traz o subimperialismo para o caso sul-africano. E ele debate, inclusive, no sentido de mostrar de que a África do Sul tem características muito parecidas com a Bolívia, no sentido de que tem muitos povos, é quase abirragado, ele não fala nesse termo, mas é o termo de Zavaleta, é abirragado, e que tem uma atuação subimperialista com outros países do continente africano. Isso mais na década passadas, creio, agora que eu não estudo a África também, mas de trazer esse elemento de como que a escoação do capital na formulação dependente mundial de outros países também, outros continentes, também teve essa vigência e atualmente não tem mais. Então, enfim, só comentários mais quanto a isso. Só queria acrescentar, que eu esqueci de falar, que a questão que eu observei, assim, o otimismo do Marini, né, com relação ao que poderia acontecer, né, a revolução, o socialismo, assim, mesmo que ele faça uma análise bem concreta da realidade, mostrando todos os problemas que tem, transparece, né, talvez mais do que um otimismo, um desejo, né, de que as coisas venham a acontecer, né, deem certo. Bueno, eu quero anotar 5 questões, uma diretamente com a advertência inicial do Fernando. O Fernando é militante do Partido Comunista Brasileiro e apresentou aqui uma premissa de razão de partido. Razão intelectual. Vou explicar. Isso não desautoriza, ao contrário, estou qualificando. Não sou hostil à militância no partido, sou hostil a quando a reflexão crítica se submete à razão de partido e à razão de Estado. E na exposição do Fernando, ele opõe, em alguma medida, eu diria em larga medida, a interpretação do Agustín Cueva com a do Rui Mauro Marini sobre a tradição comunista. Os dois, de fato, estiveram peleados, distantes, e foram adversários do ponto de vista teórico. Eu acompanhei isso de perto porque, uma nota pessoal aqui, o Agustín Cueva era meu orientador na dissertação e o Rui Mauro era meu guru. Então, nós começamos, eu de fato fiz a primeira reunião dos dois na Casa da Guadalupe, eu que articulei isso, insistindo com Agustín Cueva que o que ele condenava como superexploração estava vigente nesses tempos em que alguns chamavam de neoliberalismo, globalização, e ele, nas democrácias restringidas da América Latina, diz, opa, para aí, eu fazia uma crítica à teoria marxista da dependência, porque me filia à tradição da teoria do imperialismo, mas eu tenho que reconhecer que a superexploração está tomando conta aqui, inclusive nos países centrais. Ocorre uma reconciliação pessoal e também uma reconciliação teórica que é muito importante. Agora veja o seguinte, a tradição dos partidos comunistas não é necessariamente a tradição dos marxistas. É isso que é a minha advertência ao Fernando. Os partidos comunistas, como disse até o Leandro Konder a respeito do PCB, quando funda em 22, e escreveu A Derrota da Dialética, eram muito pouco marxistas. Eram comunistas. E hoje tu pode ver um monte de gente se dizer comunista que não estuda Marx. É pouco marxista, não é? Então, no caso da valoração que o Cueva faz sobre as artes, a literatura, etc., porque toda a primeira parte da obra do Agustín Cueva é sociologia da literatura, ele não estava metido em sociologia política, ele estava metido numa espécie de sociologia da cultura, especialmente sociologia da literatura. O Agustín era um homem profundamente culto, falava português como nós, tinha tido uma larga experiência na Europa, especialmente na França, e conhecia como ninguém a América Latina. Era realmente muito boas conversas, muito culto sobre a literatura, sobre as artes latino-americanas. Então, é claro que os comunistas, em geral, tiveram aqui, em todas as partes da América Latina, uma certa hegemonia no terreno da cultura. Mas isso não quer dizer marxismo, isso quer dizer hegemonia dos comunistas e dos PCs. Né? Essa é a característica fundamental que eu queria dizer aqui. O Agustín, lá no Equador, ele vinha da tradição dos partidos comunistas e se filiou a essa tradição. E essa tradição era a crítica do Marini, a tradição dos comunistas. Não era o diálogo, era o pau nos partidos comunistas. E o pau no Partido Comunista no que dizia respeito a algo fundamental, ao recado
De Lenin, eu não. Marxismo, leninismo, para mim, eu estou fora dessa. Isso aí, ideologia de Estado que não serve para nada. Aliás, serve para atrapalhar. Como disse o mestre Guerreiro Ramos, e o tio Marini sabia disso, Marx era um sujeito genial, Lenin era um sujeito extraordinário. Agora, marxismo e leninismo é uma ideologia da União Soviética. Que nem Lenin jamais reivindicou isso, porque não era... Lenin nunca disse, que o marxismo e o leninismo. Isso é coisa do Stalin, do Partido Comunista, etc. Então, aqui o que tem no Rui é uma crítica à tradição comunista. Agora, a crítica à tradição comunista é precisamente a valorização da tradição comunista. Tu não critica, tu não dá uma valorização, tu não perde tempo criticando alguma coisa que não tem importância. Então, de fato, Fernando, quando tu fala assim, eu no começo tinha um pouco caricata, que tu não era filiado ao Partido Comunista e nem era caricato, eu diria. É uma tradição concreta. O Partido Comunista cometeu erros gigantescos a despeito do heroísmo na militância, etc. Isso é uma coisa. Agora vamos em 4 questões teóricas. Todos esses textos estão atravessados, orientados por um tripé, digamos assim. Análise do Estado, das classes e da ideologia. Então é isso que, por exemplo, é o ausente hoje. Por isso que tu mencionou Polantzas, que é um livro lá dos anos 70. Dos anos 70. Você vê que... E se perguntar para qualquer um, me dá um livro sobre o Estado hoje, não tem. O Estado saiu da reflexão. E se perguntar uma análise das classes sociais, também como fez Polantzas, por exemplo, e outros aqui, na década de 70 e 80, as classes sociais desapareceram. E a ideologia, também o debate da ideologia sucumbiu. Me dá um grande livro no Brasil sobre ideologia. Mas não temos. Aí o que entrou? Entrou essa conversa de movimentos sociais, entrou essa conversa de luta por direitos, entrou essa coisa horrorosa que é o identitarismo em todas as suas versões, e substituiu a reflexão de Estado, classe e ideologia que orienta todo o trabalho do Rui Mauro. Daí que vem o otimismo dele, Elaine. Percebe? A despeito de a conjuntura parece estar colocando ele contra, né? Mas ele disse, bom, para aí, isso aqui tem ondas, né? Bom, os últimos textos são de 94, porque o Marini morre em 97. Então, são escassos aqui, né? E a propósito, sobre os textos, nessa primeira parte, que é a crise capitalista, padrão de reprodução do capital e subimperialismo, segundo a classificação do Fernando e do Rodrigo, tem 4 textos que eu considero fundamentais, junto com Dialética da Dependência, que é a Dialética da Dependência. O primeiro, Acumulação Capitalista Dependente, Superexploração do Trabalho, é um texto fundamental para compreender toda a interpretação crítica do capitalismo dependente do Rui Mauro. A acumulação capitalista mundial e subimperialismo, vou falar sobre isso depois. O ciclo do capital na economia dependente, que é um texto menor, menos denso, mas igualmente importante. E mais-valia extraordinária e acumulação de capital. Junto com Dialética da Dependência, fecha o que eu diria o corpo teórico da interpretação do Marini sobre o subdesenvolvimento e a dependência. E veja que é uma discussão sobre o desenvolvimento capitalista mundial. Ele não tira jamais os países latino-americanos, subdesenvolvidos e dependentes, dessa perspectiva mundial. Então, essa característica de analisar Estado, classe e ideologia, ela é um abismo com o horizonte da reflexão, do que se chama reflexão política e de militância atual. Então, tu anotou bem, o Marini diz o seguinte, seguindo com a orientação dos grandes, seguindo uma orientação de Lenin, a democracia é a melhor forma de dominação burguesa. Óbvio, é Lenin. Então não tem que ter loas à democracia, ao contrário. Mas o pessoal pegou isso, porque quando abandonou a reflexão sobre o Estado, e portanto o caráter de classe do Estado, as classes sociais, e portanto o conflito de antagonismos e contradições, e abandonou ideologia, então deu a abertura para todas essas quinquilharias, se tu quiser, uma expressão que tu usou, de mediações e etc., que essa quinquilharia que está aí, isso não nos leva a nada, isso só reforça a dominação burguesa. Além de querer apresentar para todos nós coisas
que são batidas como se fossem novas. Quando vejo essa miséria do identitarismo, todo esse identitarismo, querendo me recordar coisas, eu fico pensando que nos anos 80 nós líamos tanto Freud quanto Reich sobre todas as questões. Pode pegar essa conversinha mole aí. Líamos Kollontai, líamos Clara Zetkin, líamos tudo isso. Para dar um exemplo, a emancipação da mulher não tinha nada a ver com esse feminismo. O feminismo para mim é uma expressão burguesa, decadente, horrorosa, que tem que ser objeto da nossa crítica, só para dar um exemplo. A tradição revolucionária emanada da Revolução Russa, né? Isso eu digo sempre, isso não nasceu num cafezinho de Paris, ou derivado da Marta Suplicy, ou das novidades, que querem, na verdade, angariar votos, mas não querem discutir a emancipação da mulher. Não querem. Né? Ou esse combate ao racismo sem discutir com propriedade privada. Não tem propriedade, então pode ficar discutindo o racismo. Mas então, eu acho que essa é a questão da ausência da reflexão sobre Estado, classe e ideologia junto, como ele faz em todos os textos. Quarto tema, é rápido, já escrevi sobre isso, o tema do subimperialismo está superado. Está muito bem sustentado em Rui Mauro. E está bem sustentado no seguinte sentido, que ele deriva o subimperialismo da dependência, da superexploração, do ciclo do capital, da acumulação em escala mundial. Está muito bem colocado ali. E não foi só a África do Sul, foi também o Irã, foi o Brasil. Em vários textos ele vai mencionar como é que em cada parte a acumulação em escala global permite que saia um Irã, por exemplo, do Shah Reza Pahlavi, antes da rebelião muçulmana. Ou a África do Sul, no caso da África. Ou o Brasil, no caso da América Latina, ele até abre possibilidade para o México, para a Argentina, em vários textos está sugerido. No caso do Brasil, ele analisou enfaticamente. Isso é possível porque se a acumulação se agranda em escala mundial, alguns países que têm algumas características particulares podem exercer essa expansão subimperialista porque a criação da riqueza bate naturalmente com o estatuto da superexploração. Então, como se ela tivesse que transbordar. Em um texto ele diz assim, olha, o subimperialismo é uma pulsão da economia mundial, quando isso permite. Por que está cancelado? Porque teve uma revolução dos transportes, porque teve a escala chinesa e liquidou para sempre a possibilidade do subimperialismo na América Latina. E porque também no subimperialismo tem o núcleo fundamental da burguesia industrial. E se tu pegar a configuração da burguesia industrial, em particular em máquinas e equipamentos, da BIMAC, tu vai ver que hoje ela representa uma quinquilharia. E, portanto, não pode ter um avanço da produtividade do trabalho, de acordo com o processo de acumulação e das necessidades nacionais, e a BIMAC liquidou. O coração burguês da burguesia industrial é máquinas e equipamentos, porque é ali que incide a produtividade do trabalho. Então, mas eu reforço aqui que ele tem um tremendo rigor aqui, Fernando, do subimperialismo, porque ele está analisando situações concretas. E no Brasil, o segundo PND, que levantou as ilusões neodesenvolvimentistas, o Marinho dizia assim, ó, eu localizo isso aqui como uma expressão do subimperialismo, e está dentro de um corpo teórico mais amplo. Por último, o tema do Exército Industrial de Reserva, que é um conceito decisivo por Rui Mauro. O que ele está, a propósito do Banco Mundial, Bolsa Família, tudo isso, final dos anos 70, a década de 70, início dos 80, emergiu uma reflexão na América Latina contra essa ortodoxia marxista do Exército Industrial de Reserva. O que era? O tema da marginalidade. Entendeu? E os dois teóricos, um era José Nun, o argentino, e o outro era o Aníbal Quijano. Não é? O José Nun abriu contra a ortodoxia, querendo fazer uma reflexão sobre as classes sociais e querendo combater essa ortodoxia marxista que o Exército Industrial de Reserva não podia operar tal como está no Capital e etc., numa sociedade dependente periférica em que o marginal, que não se confunde aqui com o lumpen, mas com essa marginalidade seria tão ampla, dada uma configuração particular das classes sociais, que então o tema da marginalidade retomaria. O José Nun é um ensaio longo de umas 60, 70 páginas, que está fundamentada essa posição,
recebeu uma crítica devastadora e muito bem feita de um sujeito que vocês conhecem, que atende pelo nome de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso desceu a lenha no texto de José Nunes a tal ponto que o mestre Rui Mauro Marini disse: a crítica é impecável. O Marini, percebe como é que é? Agora tem gente aí recuperando. O José Nunes, até a Lélia Gonzalez, que é uma analfabeta em economia política, foi recuperar toda essa conversa aí para tentar explicar o tema do racismo a partir do conceito de marginalidade de José Nunes. Violentou o texto de José Nunes e depois José Nunes publicou outro texto fazendo umas autocríticas de vida que também nem entrou na reflexão. Que é esse pessoal desavisado. O tema da economia política tem que passar pela leitura do Capital dos 3 tomos, não tem como, ninguém entra na economia política. Bom, a não ser que seja o José César de Souza, que é... o racismo criou o Brasil, que pode, qualquer coisa do marxismo para ele é economicismo, porque aí ele pode se livrar da análise do tomo 1, do tomo 2, do tomo 3, com o grau de abstração e o grau de concretude que tem também, porque Marx ali está analisando, inclusive, tem capítulos históricos geniais, e esse grau de abstração não está descolado da análise concreta do mundo. Então, o tema do Exército Industrial de Reserva na América Latina, ele é uma reflexão muito importante hoje, porque isso só foi possível pela Revolução Científico-Técnica, pela revolução nos transportes e pela emergência da China, da potência chinesa com os Estados Unidos, que inibe o capital industrial aqui, inibe a produção de máquinas e equipamentos, proíbe diretamente, entendeu? E joga nós para um grau de dependência, todos os países latino-americanos, sem precedentes. Agora, de novo, o Exército Industrial de Reserva é a análise das classes sociais, no processo de acumulação. Como nós não temos análise do processo de acumulação e abandonamos a referência de classe, não temos um nem outro, e aí então entra o Banco Mundial e ordena as políticas sociais, vamos atender os pobres. Sai o conceito de classe social e entra a filantropia para atender os pobres. Os pobres, o que é um pobre? Não tem como sustentar, percebe? Então, daí que todos esses textos aqui, que conclui com o último de 94, que é 2 anos antes da morte do Rui, eles recolhem essa tradição crítica, muito importante, uma tradição crítica fundamental, mesmo naquilo que eu acho que está superado como subimperialismo. Uma última palavra sobre isso, é como ele caracteriza o subimperialismo dentro de um marco teórico global. E aí eu digo, é perfeito como opera. Quando eu digo isso aqui está anulado, é também por essa razão. Então nós temos que ver, não existe possibilidade de o Brasil exercer um subimperialismo na Bolívia, no Equador, na Venezuela. Isso tudo desapareceu e vai desaparecer mais ainda, além do grau de aprofundamento da dependência nosso. Então essas são as questões, Fernando, mas eu valorizo muito aqui o depoimento da Elaine, que é a importância de ler, né? Colocar ali na estante do lado do tio Marx e ver como é que se faz análise concreta das situações concretas, inclusive como se exerce o jornalismo, né? Não de um ponto de vista vulgar, mas dentro de uma continuidade. Jornalismo sem um corpo teórico é reclamação, é bobagem, é crônica, nem crônica, porque na literatura a crônica tem uma certa importância. Anotei várias coisas, acho que dei 10 pontos aqui, vou comentá-los na ordem que foram aparecendo, né? Primeiro, o comentário sobre a tradução de capital monetário em relação a capital dinheiro. Foi o maior debate que tivemos. A gente... Eu acho horrível também mais valor. Eu defendo mais valor e vou tentar argumentar nesse sentido. A gente passou pelo menos 2 horas, talvez mais, neste ponto específico, um dia na casa do Rodrigo no Rio de Janeiro. A gente já tinha avançado quase todas as traduções e a gente fez então 3 dias de reunião lendo em voz alta a tradução do outro, né? Por exemplo, eu lendo a tradução do Rodrigo e ele ouvindo em voz alta, pra gente, até a sonoridade, enfim.
E aí, claro, travamos nesse ponto. Eu, particularmente, eu lembro que eu defendi que é muito mais correto, teoricamente, capital dinheiro, capital dinerário, como está no século XXI, né, capital dinheiro. Mas as duas principais traduções ao português que circulam no Brasil, a do Flávio Couch e de um outro, não sei se é Regis Bittencourt, me fugiu o segundo nome. Qual editora? Da Abril Cultural. Você esqueceu a civilização brasileira? Não, eu vou falar dela. Mas as que circulam mais no Brasil, né, que agora mais recentemente a da Boitempo e a da Abril Cultural, traduziram como capital monetário. Isso, que voltou, parênteses, com uma apresentação cujo primeiro parágrafo e depois do desdobramento político que se coloca ali a partir do primeiro parágrafo me pareceu péssimo, porque ele diz, olha, apesar das lutas de horizonte marxista e comunista, houve um avanço do pensamento marxista. Como se o pensamento marxista tivesse avançado na academia. E sugiro, leiam o primeiro parágrafo, leiam a apresentação inteira, né, claro. Mas ele condensa o argumento desde o primeiro parágrafo para o restante da apresentação com essa colocação. Enfim, muito ruim. Parênteses fechado. Eu gosto muito dessa tradução, em geral, que, embora tenha lido da civilização brasileira inicialmente, e, portanto, é aquela que a gente se apega um pouco, etc., é um pouco mais coloquial, eu acho que ela se assemelha, né? Ela é, digamos, paralela à tradução do Fundo de Cultura Econômica, no sentido de ser mais palatável, digamos assim, de ser mais tranquilo de ler, e que serviu muito para a difusão, né, do marxismo, e do Capital em particular. Mas acho que é mais precisa da Abril Cultural e teve esse esforço mais recente da Boitempo e eu acho que foi muito correta a utilização de mais valor, assim como utiliza também a do século XXI, porque assim fica muito mais fácil, inclusive, de explicar a mais-valia, o mais valor. A força de trabalho é a única mercadoria que produz mais valor do que ela mesma custa. É daí, não é? O Marx não inventou essa palavra, assim, tipo, né? Bom, então tivemos esse debate muito amplo, né, sobre usar capital dinheiro, capital monetário. Agora, nos pareceu que ficaria incoerente usar toda, né, como base a tradução da Boitempo, porque era mais recente, mais disponível, tanto digitalmente, enfim, para quem fosse ler, não tinha saído da Dalbo ainda, e mudar só esse conceito. Então a gente fez a nota, colocou ali todas as diferentes traduções, enfim, e fica, né, e aí mantemos a coerência. Bom, utilizamos a da Boitempo como base e ponto, e aí tivemos que manter ali capital monetário, foi essa a escolha, pela coerência dentro, mas considero também que capital dinheiro, ela capta melhor o fenômeno. Isso é um ponto. Você tinha comentado a questão do subimperialismo, como voltou também na fala do Nindo, eu vou colocar para o final. Antes de comentar a elementos que foram aparecendo, eu queria também registrar que no livro tem 2 textos nos quais eu considero que o Marini melhor caracteriza o que ele entende como dependência e o que ele entende como o avanço político-teórico dos estudos sobre a dependência desde o ponto de vista marxista, que está no prólogo da Revolução Cubana, aquele trecho que eu li ontem no lançamento, e está também no Informe Internacional do MIR. Puxa vida, estava aqui na página, depois eu tirei, peraí. Que é a página do informe que você procurando? Só um segundo eu vou achar, vale a pena. Aqui. 546. Pronto. Na página 557, ele fala o seguinte: a dependência para nós não se limitou jamais a ser uma relação de subordinação política entre nações capitalistas. Claro. A dependência foi sempre entendida como uma forma peculiar de capitalismo que surge com base na expansão mundial de um sistema que configura diversas formas de exploração. O capitalismo dependente sempre nos pareceu como uma forma de capitalismo na qual,
Dadas as relações de classe ali estabelecidas, baseadas na superexploração do trabalho, as contradições se tornam mais agudas e a configuram, portanto, como o elo mais fraco do sistema. É por isso que, quanto mais desenvolvimento capitalista dependente, mais contradições sociais e, portanto, maiores possibilidades para a revolução proletária. Trata-se de possibilidades virtuais, somente concretizáveis pelo avanço da teoria e da prática revolucionárias. Eu acho que esse trecho, junto com aquele da Revolução Cubana, do prólogo à Revolução Cubana, sintetizam muito bem o pensamento do Marini em relação à questão da dependência. Sobre o otimismo com os municípios, né? Eu também senti um pouco isso. Eu acho que... Agora, eu também... Assim, claro que com todo o perigo de trazer uma experiência particular e generalizar, mas eu cresci em Santos e as primeiras prefeituras que tivemos em Santos... Do Davizinho? Oi? Do Davi Capistrano? Antes do Davi Capistrano, filho da Thelma de Souza. Duas prefeituras da Thelma, depois do Davi Capistrano, e isso fez diferença, assim, a cidade que era considerada a Moscouzinha brasileira do período pré-ditadura, não, sério, o Santos foi uma cidade com a luta dos estivadores fortíssima, a historiografia, né, das lutas populares no Brasil coloca essa caracterização, a Moscouzinha brasileira, só que a ditadura fez o trabalho dela, né, assassinou, perseguiu, enfim... essa né, força popular e sindical de Santos, mas no período logo de sequência ali da ditadura teve prefeituras 3 seguidas do PT que fizeram um bom trabalho, assim, no sentido de, né, postos de saúde avançados dentro das periferias, enfim, tinha um horizonte ali de transformação que depois foi absolutamente apagado. Hoje, depois dessas prefeituras foi apenas prefeituras burguesas totalmente, assim, né? Então, posso dar um depoimento aqui? Eu estava no Rio, trabalhava lá com o Rui Mauro, na FESP, e aí passei na COP para fazer meu mestrado. E aí nós elegemos aqui o Andrino contra a Aliança Democrática. E eu fui falar com o Rui, disse, Rui, o que tu acha? Estão me convidando para ser secretário de administração. Ele falou, vai, cara, porque a esquerda é muito medrosa de se meter nisso aí. Era um município. Mas era muito medrosa no seguinte sentido, tinha que entrar... Mas era o seguinte, nós entramos e 1 ano e meio saímos. Entramos pelo Estado e saímos dominando os sindicatos. Entendeu? Sai. Que aí era a primeira eleição para prefeito de capital. Então tu entrava ali e saía, tinha que sair pelo movimento. Então nós renunciamos o cargo e saímos com o Mário Zimmermann como presidente do sindicato. Então essa, talvez, só para temperar o que significava essa... fé nos municípios, era fazer movimento concreto, entendeu? Perfeito. E no fundo eu acho que ele estava errado. Também acho, infelizmente, nesse ponto. Mas eu acho que tem a ver com um debate que a gente precisa fazer e que eu acho que a gente... Tem um livro que eu acredito que avança nesse sentido, A Estratégia Democrático-Popular, um Inventário Crítico, organizado pelo Mauro Iazzi, o Vitor Neves e a Isabel Figueiredo Mansur, que busca fazer um inventário da estratégia que nos orientou politicamente nos últimos 40 anos, e parte dessa estratégia tinha a ver com esse otimismo. E queira ou não, o Marini, mesmo, né, escaldado, também, né, tinha elementos ali nele que sinalizavam esse otimismo, assim, de conquistar postos do Estado, né, no caso, os municípios, para ir avançando. E contraditoriamente, inclusive, com aquela fala dele. Até no texto sobre a Constituinte aparece isso, né? No sentido de que o Estado estaria, com a Constituição, estaria mais permeado às demandas dos movimentos. Exato. Que aí seria esse movimento de pinça, né? Eu acho que aquilo que ele não fazia é pensar que a esquerda, no seu conjunto, ia se adaptar tanto à ordem, que ela ia lutar contra a ordem burguesa. E o problema é que ela sucumbiu à ordem burguesa. Eu acho que existe um ponto aí que eu ia comentar em algum outro momento que tem a ver com, acho que a questão que Tiago comentou, né, da perda de densidade dos textos pós os anos 90, que é um elemento que não dá para esquecer. A queda da União Soviética
coloca todo mundo, putz, assim, né? É um horizonte político que estava sendo construído que deixa de existir. Não é pouca coisa. Mas antes da queda da União Soviética existia esse otimismo, assim, que talvez, né, que talvez fizesse ele pensar que a esquerda não sucumbiria tão rapidamente ao possibilismo. Mas também a gente tem que dar a ele essa coisa de, porra, vou curtir a vida agora, né? Não, mas eu vou avançar, eu ia colocar depois, mas assim, nos anos 90 ele fez um trabalho também muito importante, fundamental, que eu utilizo de cabo a rabo na disciplina de História do Pensamento Econômico e Social Latino-Americano lá, que é a compilação em 4 tomos da teoria social latino-americana, com a Margarita Milian. E que, além dessa obra de recuperar textos originais do Ramiro Guerra, Julio Antônio Média, José Revueltas, Sérgio Bagu, Silvio Frondizi e um monte de outras pessoas, também tem outros 4 tomos de comentadores sobre a teoria social latino-americana, que são também excelentes, onde tem um texto, inclusive, do Nildo, falando do Florestan. Então, ele focou nesse trabalho de recuperação. Um seminário no Cela. Exatamente, que deu origem a esses livros. Então, eu acho que é importante registrar isso também. Sobre um ponto que a Ilane trouxe, que o Nildo também recuperou, eu acho bem importante, que é a análise de conjuntura sem teoria é impossível, sem ter uma teoria que explique a estrutura, né, que articule o seu período histórico, a estrutura e a conjuntura, né, senão fica isso, solto. Só um comentário também lateral, mas acho importante, a Elaine eu acho que é mais marxista e marinista do que muita gente que anda com brochinha do Marini ou do Marx, menor dúvida quanto a isso. É verdade. Sobre o estado de quarto poder, o Marini, no texto as possibilidades e limites da Constituinte, eu acho que ele vê o movimento de massas em ascensão e percebe que aquela proposta que havia dentro dos militares de se colocar, de se afirmar enquanto estado de quarto poder, enquanto poder moderador, perde terreno frente ao movimento de massas que surge ali nos anos 80, né? Não conseguem, de fato, mas eles gostariam. E foi essa geração que se forma nos anos 70, final dos anos 70, começo dos 80, que tentou dar o golpe agora. Era a geração do Bolsonaro se formando ali no final dos anos 70, todos eles ali, Heleno, Mourão, enfim, que eles estavam com essa perspectiva de se manter como poder moderador, como estado de quarto poder, não conseguem devido à ascensão das massas naquele momento, mas nunca deixaram de querer isso. Eu acho que a leitura do Marini em relação à busca dos militares de se configurarem como um quarto poder é muito precisa. E foi a luta de massas que não conseguiu. Sobre um ponto específico sobre a democracia liberal e os conflitos intraburgueses que o Maicon trouxe, que eu acho bem importante. De fato, a democracia liberal, ela permite que os conflitos intraburgueses se deem de forma mais clara, mais evidente dentro do Congresso, etc. Foi o Thiago, né? Foi você, né, Thiago? É verdade. Mas eu acho, e o Marini, eu acho que ele toma um cuidado, que tem vários pontos de diálogo que eu gostaria, que eu acho bem interessante que você trouxe de ter colocado, vamos conversar Marini e Cueva, né? Porque tem vários pontos de contato. Do Cueva com a Vânia, do Cueva com o Marini. E um deles é o fato de cuidar sempre de não usar a democracia sem adjetivos. Exatamente. O Marini sempre utiliza. O fato de apresentar que a democracia liberal burguesa, pós-ditadura, seja mais permeável, inclusive para os conflitos intraburgueses se diluírem e serem menos escancarados, não é, ao meu ver, contraditório com o fato que também é uma forma política melhor para a luta popular e dos trabalhadores em relação à ditadura. Isso está no Lenin. Diretamente, está no Estado da Revolução, está em milhões de obras do Lenin. Em análise de conjuntura, etc. Então, eu acho que só para não perder de vista, uma coisa é fazer a crítica total à democracia burguesa, outra coisa é acreditar que a ditadura é melhor para lutar. Acho que não é.
Não, óbvio. Mas... Óbvio, enfim, mas eu acho que é isso. Sobre o Julio Antônio Melli, é só um detalhe, assim, que não há nada traduzido ainda dele no Brasil. Fica aí, gerações para traduzir. Ele mais 250. Não, exatamente. Podia ter um número ali da coleção para trás do Julio Antônio Melli. Né? Pois bem, aí vamos entrar no tema do marxismo-leninismo. Você pode falar o que for, mas você está indo contra o próprio Marini, o próprio Vânia, que se reivindicaram marxistas-leninistas, que militaram em organizações marxistas-leninistas. Sem dúvida. E eu acho que o fizeram consciente da necessidade dessa... Porque, afinal de contas, os processos revolucionários que, de fato, conseguiram chegar ao poder se deram a partir dessa tradição no mundo todo. Que houve uma incorporação... Porque, assim, a palavra em si depende do conteúdo que se dá. É óbvio que claro. O marxismo-leninismo também foi incorporado através dos manuais soviéticos que engessaram, que, enfim, que caricaturizaram, né, que transformaram o marxismo num sistema fechado de ideias, né, nos manuais. No manual. Houve isso também. Se a gente fala marxismo, também houve de tudo, né, no marxismo. Há positivismo até marxistas. Há positivismo no marxismo, há de tudo. Sem dúvida. Então, assim, no marxismo-leninismo também, mas eu não acho que seja uma tradição que deva ser descartada ou que seja o ponto necessário de crítica nossa. Pelo contrário, a gente tem que reivindicar essa tradição. O que eu me refiro é como ideologia de Estado. Sim, qualquer ideologia de Estado, certamente. Se me permite só uma questão, eu não queria trazer para questões muito internas, mas o próprio PCB recentemente se enfrentou com essa questão com o racha no PCBR, quando discutiu lá a questão que parecia muito simplória, mas que era a questão do hífen no marxismo-leninismo. Do tipo, a gente se identifica com uma tradição de Marx e de Lenin, obviamente, sem sombra de dúvidas, mas concebendo que o termo marxismo-leninismo tem uma origem histórica e, portanto, também apologética com relação ao stalinismo, especialmente, e ao desenvolvimento posterior da União Soviética, né? Então, acho que só nesse sentido, porque é contraditório, é complexo e contraditório nesse sentido, né? Porque ao mesmo tempo que é Marx e Lenin, sem sombra de dúvidas, se precisar tatuar num braço e no outro, não tem nenhum problema, mas a questão também que tem um elemento histórico inegável com relação a um certo resgate também de um debate stalinista, né? Sobre, não sei. Então, eu discordo um pouco que afirmar o marxismo-leninismo traz necessariamente uma afirmação do stalinismo. Pelo contrário, as organizações latino-americanas que existiram de fato, e aí tomamos a Polop, o MIR, por exemplo, né, entre várias outras, foram absolutamente críticas ao stalinismo e se reivindicavam marxistas-leninistas. Não andam junto o marxismo-leninismo e stalinismo, assim. Não acho que seja só uma necessariamente observação. O Marini dizia, a propósito dessa conversa e desse tema, que eu não banalizo, ao contrário, um tema muito importante, né? Que é a Polop tirou o marxismo do monopólio do Partido Comunista. E aí, então você veja, a reivindicação do marxismo está expressa na ortodoxia do Rui Mauro na dialética da dependência, que é um abre-alas, percebe? A partir das categorias do capital, de Marx em geral, pensando a realidade dos países dependentes, ele suprime, quando faz esse movimento, toda aquela reflexão sobre se era feudal ou não, etc. Isso aqui já está, vamos aqui, ó, pá. Sim. Então, a tentativa do Rui, eu creio, coroada de êxito, é tirar o marxismo da mão do monopólio dos partidos comunistas. Então ele pode se reivindicar, como ele se reivindicou, a Vânia então era mais ainda entusiasta da coisa, do marxismo-leninismo. Só que qual é o conteúdo concreto que se dá a isso? Entendeu? Na mão dos partidos comunistas era uma coisa, na mão da crítica da Polop era outra coisa. Perfeito, de acordo nesse ponto. O que me parece problemático, eu acho que a gente tende a
deixar aberta essa leitura é colocar como se fosse uma ruptura, assim, do nada. É uma ruptura dialética, que incorpora toda aquela tradição anterior, criticando e superando. E na medida em que a gente não conhece ou descarta essa tradição anterior, a gente se enfraquece. É nesse sentido. Inclusive, o fato que eu acho que o Marini aponta corretamente, que a Revolução Cubana e os desdobramentos políticos, as organizações que surgem a partir de então, fazem com que o marxismo seja tirado, o monopólio do marxismo dos partidos comunistas, indica precisamente que o marxismo estava nos partidos comunistas. Não é que não havia marxismo nos partidos comunistas, havia marxismo nos partidos comunistas. Havia leitura atenta, pensada sobre a realidade, que poderia estar equivocada, mas não era uma leitura caricatural, uma coisa assim... Não era kantiana, digamos. Não. O próprio Manifesto de 58, que, digamos, é o texto que condensa mais perfeitamente a estratégia democrático-burguesa num momento em que aquela estratégia estava equivocadíssima, mas é um texto com conteúdo, de análise uma leitura da realidade, uma busca por leitura da realidade sólida. Podia estar equivocado, mas não era uma coisa assim... Estava, né? Não, naquele momento estava, mas se a gente analisa isso é um dos desafios mais... uma das dificuldades mais que a gente tem na nossa luta cotidiana. Analisar a realidade em movimento. A realidade que o Manifesto de 58 descreve, ela é muito acertada para 1940 ou o início dos anos 50, inclusive, em muitos aspectos. Só que a realidade mudou muito rapidamente, sobretudo pós-Juscelino. Mas espera aí, em 50 o Partido Comunista, na eleição de Getúlio, prega voto nulo. Voto nulo. Exato. Passa de 50 a 54 na oposição a Getúlio. 54 leva uma pancada com suicídio, tem que se esconder, ele e Carlos Lacerda tem que sair correndo os dois. Aí, que era, digamos assim, a fase esquerdista do PCBão. Aí, a partir de 54, começa uma recomposição. E a declaração de 58 é uma declaração que nem passa pelo Comitê Central. Prestes assina ele como o grande personagem e que dá... chamemos assim, sem nenhuma agitação barata, um giro à direita, propõe a conciliação de classe. E o partidão vai ficar, durante o governo de Juscelino, dando pau no Juscelino, porque o Juscelino tinha uma ambiguidade que não interessava ao partidão. Ele queria industrialização, está muito bem, o progresso burguês, etc., mas ele dava muito peso para o capital externo. E o partidão já estava ali com o útero, com o tema da burguesia nacional. Então tinha que dar pau no Juscelino. Dava pau no Juscelino, fazendo autocrítica do período de Vargas, que foi, digamos, a fase esquerdista, e aí inaugura uma fase que é um desastre depois. Sim, sim. Inclusive o Marini, eu queria até lembrar isso para quem está se aproximando da obra, ou quem já conhece, mas não conhece esse texto. O Marini, em 59, escreve um texto naquela revista Movimento Socialista, Verso e Reverso do Desenvolvimento, que é fantástico. Ele realmente pega ponto a ponto do Prestes e vai criticando, mas também os desenvolvimentistas da época. Ele, que era, naquele momento, discípulo do Guerreiro Ramos, também critica. Enfim, um texto muito, muito bom nesse sentido. Agora, as duas questões mais polêmicas, né? O tema do subimperialismo, eu ainda acho, embora não me debruce para fazer um estudo, né, sistemático sobre isso, mas eu ainda reivindico. Isso, claro, por questões, às vezes, até da realidade imediata. Eu moro na fronteira, Foz do Iguaçu. Se eu vou com R$1, eu compro qualquer coisa em Cidade da Leste, em Porto Iguaçu. O contrário, absolutamente não existe. Ninguém compra com Guarani ou com peso argentino em Foz do Iguaçu. Mas isso não fala mais da debilidade do Paraguai do que da força do Brasil? Dialeticamente fala de ambas, né? E isso para dar um detalhe, mas assim... Entendo. Os brasiguaios, né, brasileiros que detêm terras, plantam soja ou mate... Que são muitos. São muitos, detêm poder político, militar, inclusive, né,
assassinam trabalhadores que estão Líderes ali. camponeses. Exatamente. Mesma coisa na Bolívia. Enfim, por esses elementos mais do imediato, bom, a presença no Haiti, a presença contra... Ontem alguém falou, Rafael Correa não avançou na desdolarização. Houve tentativas de impulsionar o Banco do Sul que o Brasil vetou, que o Brasil não levou adiante. Seria a única forma, naquele momento histórico. Completamente contrário. Exato, e seria um mecanismo que poderia possibilitar uma desdolarização do Equador naquele então. E o Equador buscando, né, avançar no Banco do Sul e o Brasil... isso sem falar no Haiti, enfim. Né, na O presença Brasil ficou para trás também na Telesur, em todas as propostas que o Chaves trouxe de... Exato, então cumpre esse papel contra-revolucionário, né, reacionário no contexto político latino-americano como uma ponta de lança dos interesses estadunidenses na região, ao mesmo tempo com uma autonomia relativa, né, com uma cooperação antagônica ali em alguns pontos. Então acho que ainda cumpre um papel e finalmente o tema do feminismo, da necessidade de reivindicar sim o feminismo classista para além, Sim, obviamente... Posso só voltar no ponto antes de tu entrar nesse? Ou tu vai voltar ainda no subimperialismo? Não, pode voltar, depois Posso, então, só fazer uma... Porque me parece que a leitura do Marinho sobre o subimperialismo está totalmente vinculada ao padrão de reprodução vigente naquele período, que é totalmente superado atualmente, pegando a leitura, inclusive, do Osório. Porque um dos pontos que ele mais acentua em relação à expansão dos mercados é a exportação de mercadoria manufaturada, que não encontra lugar no mercado interno, por relações de superexploração, etc. Então, em algum aspecto não tem esse elemento que cai no padrão atual, a partir da década de 90, anos 2000. A cesta de exportação, a cesta de produção do Brasil, ela hoje é massivamente primarizada, né? Com exceção ali da questão dos aviões, etc. Né? Mas para a América Latina não. As exportações que o Brasil faz para outros países da América Latina não é primários, são produtos industriais muitas vezes. Teria que fazer essa leitura agora, assim, nesses últimos 10 anos, para saber exatamente como está as pautas exportadoras, né, o comércio entre os países latino-americanos, mas não são produtos primários exatamente para os países latino-americanos, né? São produtos semi-industriais ou industriais, enfim, ou de capital, exportação de capital diretamente. Então, eu ainda considero que, claro, cabe debate, óbvio, né? Mas eu acho que é uma categoria que ainda ajuda a orientar um pouco a leitura da realidade. E sobre o feminismo, obviamente, precisamos reivindicar Clara Zetkin, Alejandra Kollontai, Rosa Luxemburgo, Krupskaya, toda a tradição que surge da luta marxista, comunista. Da Revolução de Outubro. Da Revolução Soviética. Mas não basta só pegar esse rol de pessoas, né, de camaradas e dizer, ali já está tudo. Não está tudo. E, por exemplo, né, um livro que nasce em Cuba, por uma autora comunista argentina que se radica em Cuba, Isabel Larguía, para uma ciência da libertação da mulher, escrito em 71, que dá origem, ao meu ver, à teoria que depois vai ser colocada como teoria da reprodução social, que me parece fundamental também para entender a realidade, que tem, né, na obra, acho que talvez uma das mais importantes, da Lizzie Vogel, não é nem, mas outras pessoas, né, da Silvia Federici, mas assim, a Lizzie Vogel, por exemplo, ancorada na crítica da economia política, ancorada no marxismo, ancorada nas lutas históricas, mas avançando, como deve se fazer, né? Avançando no quê? Avançando na leitura da realidade transformadora, na leitura transformadora da realidade, nesse sentido. Eu acho que a teoria da reprodução social, ela dialoga diretamente com a questão da superexploração da força de trabalho. Enfim, não me parece, obviamente, como no sindicato, como qualquer luta, e sobretudo aquelas que têm potencial transformador, o liberalismo vai tentar colocar seus tentáculos, tentar descaracterizar, tentar tirar os dentes, né? Fazer com que não tenham capacidade de fato, transformar a realidade. Vai fazer isso, e o fazem, e tem think tanks, tem grana, né? Tem gente aqui, tem tudo para realmente fazer com que
as pautas sejam Hegemonicamente liberais. exatamente, obrigado. Mas o problema não está na pauta. O problema está na absorção liberal da pauta. Qual seria o movimento dos trabalhadores por natureza, né, por origem dos sindicatos, né? Quanto de liberalismo que estão presentes nos sindicatos, ou nos partidos comunistas, ou nos partidos socialistas, ou nos partidos trabalhistas, estão também plenos de liberalismo. Assim como está pleno de liberalismo no feminismo, no movimento negro, mas não é o problema do feminismo, do movimento negro, do sindicalismo, é o problema da inserção liberal dentro desses movimentos. A questão não é a pauta, a questão é o liberalismo que nos... e tem a ver, inclusive, com a perda de... Dialogando um pouco com as duas questões, o que a gente comentou da perda de densidade teórica dos textos do Marinho nos anos 90. E na medida em que não há um movimento de massa, e quando nos anos 90, né, há um declínio enorme do movimento de massas, em relação ao que havia antes, em relação àquele período que eu tentei descrever da atualidade da Revolução, também, né, há um declínio da capacidade transformadora dessas lutas, há uma maior inserção liberal nessas lutas. Mas o problema não está na pauta, está nessa inserção liberal que temos que denunciar, temos que avançar, temos que superar, enfim, para tudo, para a nossa vida cotidiana, para todas as pautas. Mas, Fernando, essa questão do feminismo, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito no movimento de esquerda, né, sindicato, e assim, onde eu participo, essa é uma espécie de pastichização da presença da mulher, que não tem muita lógica, tipo assim, vou fazer uma mesa, tem que ter uma mulher, mas não se qualifica, né? Não é que tem que ter uma mulher. Tem uma mulher capacitada para fazer esse debate desse tema, então tem uma mulher, mas assim, botar uma mulher por botar uma mulher, no meu ponto de vista, desqualifica. Assim como, por exemplo, tu estabelecer 30% de mulher em tal lugar, simplesmente pela porcentagem, para mim, mais desqualifica que qualifica. Porque aí tu bota ali um monte de mulher, que muitas vezes não tem a condição de fazer o debate, ou mesmo ali dentro da instituição de estar atuando fortemente, e a pessoa vai olhar e vai dizer, porra, mas essa mulher é uma... Tá ligado? Eu tenho essa preocupação, assim. Então, assim, do ponto de vista, concordo um pouco de que pauta é importante, e também acho que a mulher ainda tem muita coisa para avançar do ponto de vista da emancipação das mulheres, mas assim, me incomoda profundamente essa coisa de tem que ter a mulher sem ter, sabe? Como assim? Né? Tem que ter estofo, tem que ter condição para estar lá, para falar, para dirigir, para papá. Se não tem, a gente tem que formar, eu acho que esse é o trabalho, né? Mas assim, simplesmente apontar o dedo, tem que ter mulher. Acho que fica meio pesado. Eu penso assim. Enfim. Bueno. Bueno, acho que foi bem legal, né? Bem, só para registrar aqui, então, uma vez mais, o agradecimento para o Fernando e felicitar ele e o Rodrigo pela empreitada, que é muito boa para todos nós. Eles não entendem nada de revolução, obviamente, mas a conversa aqui no IELA sempre é uma conversa crítica na frente dos autores, sem nenhuma simulação, fazendo a crítica aberta. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui, especialmente do Fernando, à disposição de estar conosco. O IELA é uma casa aberta ao pensamento crítico e ao compromisso com a revolução social. Queria também estender esse agradecimento, né? Agradecimento pelo trabalho de IELA e pelo possibilitar estar aqui também. E como eu disse ontem, quer dizer, para nós é motivo de muita satisfação, até de uma certa ponta de orgulho, o fato de que o Fernando, como muitos outros na Universidade Brasileira, passaram aqui no IELA, foram bolsistas do IELA, trabalharam com o IELA, ajudaram o IELA a crescer e continuam nascendo a crítica, que é o mais importante, né? Tem muita gente que passa por aqui e costeia o alambrado. Pula o alambrado. E tem outros que pulam o alambrado. Mas o Fernando faz parte dessa tradição com as nossas divergências, e que são ineludíveis e que, em larga medida, são insuperáveis, porque são produto do conflito social, da guerra de classe que estamos submetidos. Mas, sobretudo,
dentro da universidade, que é uma instituição que vive um momento muito triste, um momento muito pobre, para dizer com clareza, apegada a modismos que não tem a menor sustentação. Não é só a austeridade financeira que o Estado impõe à universidade, mas é o fato que o Estado brasileiro, na situação que se encontra de dependência e subdesenvolvimento, não pode assignar nenhum papel relevante para a universidade, que não seja aquele complementar às políticas públicas, num momento de austeridade completa, de assalto ao Estado por parte da burguesia. E esse contexto é que criou essa apologia do acadêmico, que é profundamente anti-intelectual. Então, quando a gente tem um debate aqui de natureza intelectual, nós estamos conspirando abertamente, declaradamente, contra esse academicismo bocó, alienante e boçal entre nós, que é uma perspectiva pequeno-burguesa, que tem muito a ver com a vida da maioria dos professores e que se adequam com uma facilidade enorme num país que 80% da população vive com 2 salários mínimos e meio. Então, Fernando, uma vez mais, obrigado. Tu se despede aí, a palavra é tua. Muito obrigado pelo IELA proporcionar esse espaço, por manter a tradição crítica latino-americana e mundial presente. Acho que fundamental esse espaço onde a crítica é o tom da conversa, não é escamoteada, não fica no bom mocismo de somente elogios. Acho que isso tem que ser fomentado, né? Tradição, eu entendo muito o marxismo como filosofia da praxis e discurso crítico, né? Essa conjunção. Santos Vasquez e Bolívar de Echeverría. Exatamente. Os dois ali de mão dada, caminhando juntos. Então, acho que o IELA é um espaço fundamental, essencial nesse sentido. Agradeço, fico também feliz e também com um certo orgulho de estar aqui também. Valeu.